Pessoal, infelizmente mais uma derrota aí na conta do Vasco, né? Caminhando a largos passos para a segunda divisão. O jogo nem acabou, tem meia hora de jogo. Eu vim gravar o vídeo aqui porque não vai ter alteração nesse placar aí. 3-0 pro Fortaleza. Se tiver, vai ser mais gols do Fortaleza. Se brincar, o Vasco ainda toma uns 4-5-0 ainda nesse jogo, porque tá sendo uma várzea dentro de campo. Eu já perdi as esperanças, para mim já tá rebaixado. É tentar fazer um novo planejamento para a próxima temporada. O Vasco não ganha do Internacional, o Vasco não ganha do Corinthians e quiçá, quem sabe, empata com o Goiás na última rodada e é rebaixado. Se o Vasco conseguir se salvar, somente por incompetência do Bahia, que está aí à frente, e se perder todos os seus jogos e o Vasco empatar com o Goiás na última rodada, o Vasco ainda consegue se salvar, o que eu acho bem difícil de acontecer, porque o Bahia vai ter um confronto direto contra o Fortaleza e vence esse jogo. Na minha opinião, o Vasco já está rebaixado aí para a segunda divisão. Bem lamentável, né, cara? Não tem nem como a gente trazer que análise. Eu tô bem abatido com o que eu vi aí dentro de campo, a gente esperando o Vasco jogar, não jogou no final de semana, semana inteirinha esperando o time ter uma nova postura. O Luxemburgo fez essa escalação ridícula aí dentro de campo. Hoje a culpa é totalmente do treinador do Vasco, que deixou o artilheiro Germancano no banco. Isso não pode fazer, isso não pode acontecer nunca, cara. O Germancano com as calças cagadas joga mais que esses caras aí, mano. Tanto que ele entrou, ele fez um gol, infelizmente, o tapado lá, nem sei quem fez a falta lá, o juiz acabou anulando o gol, o VAR anulou o gol, e o Germancano, os primeiros toques que ele deu na bola, ele fez o gol. O cara desse no banco de reservas não pode, né? E, infelizmente, essa é a realidade do Vasco. A Série B está vindo aí. Vamos fazer aí companhia ao Botafogo e ao Cruzeiro, que já estão na Série B. Três times grandes disputando aí a Série B para tentar voltar. O Vasco não volta, obviamente, vai ter aí a sua cota da televisão totalmente reduzida, de 100 milhões, vai cair para 10 milhões. Olha só o tanto de grana que o Vasco vai deixar de ganhar. Vai virar uma América Olaria da vida aí, se não conseguir se recuperar rápido, se não tiver investidor, se não tiver pessoas aí que tentem recuperar o Vasco de verdade, ou somente usar o Vasco, como parece que vai ser esse Jorge Salgado aí, que na minha opinião vai ser mais do mesmo aí que está sendo, que foi o Alexandre Campelo, né? Entrou com um golpe, vai permanecer com um golpe e vai deixar o Vasco aí totalmente destruído na Série B, porque esse ano, cara, pô, essa próxima temporada aí do Vasco na Série B não tem dinheiro, não vai ter dinheiro para contratar ninguém, vai ser a base que vai tentar salvar o Vasco. A gente sabe que a Série B é um campeonato muito mais difícil e que com certeza só a base não vai ajudar o Vasco aí a subir de volta para a primeira divisão, e pode passar muitos anos afundado na segunda divisão, como está sendo lá o Cruzeiro, como está sendo já times que ficou muito tempo na primeira divisão, que não voltam mais, né? Como é o Vitória da Bahia, né? Caiu, nunca mais voltou para a primeira divisão. Claro, não tem comparação Vasco com Vitória, mas é um exemplo claríssimo de um time que sempre estava na primeira divisão, que caiu, reduziu muito a sua cota aí da televisão e reduziu os seus ganhos e não volta mais para a primeira divisão, cara. E o Vasco pode passar por esse mesmo processo aí, porque não vai ganhar grana nenhuma, praticamente nenhuma da Globo, porque não vai ter seus jogos transmitidos na Rede Globo, né? Os jogos somente vão passar ou no Sport TV ou no Premier Clubes, aí na terça-feira, na sexta-feira, e que o torcedor não se sente atraído para assistir os jogos, né? Infelizmente, o Vasco não tem salvação, pessoal. O jogo de hoje aí, para quem assistiu, para quem tá acompanhando o Vasco aí nas últimas rodadas, para quem tá acompanhando aí todos os jogos do Vasco, vê que esse time já está rebaixado há muito tempo. O time é um bando, cara. Um time parece um bando de zumbi dentro de campo. Os jogadores não conseguem fazer absolutamente nada. Sem organização nenhuma, parece que o Luxemburgo não consegue mais treinar essa equipe. E claro, não vou criticar somente o Luxemburgo, e sim o Alexandre Campelo, que montou esse elenco fraco, esse elenco vagabundo, maldito, que vai cair para a segunda divisão. Mais uma vez aí, pela quarta vez na história, esse elenco aí que não consegue ganhar de ninguém, pessoal. Não consegue ganhar de ninguém. Se jogar Vasco e Botafogo, termina no empate aí, porque os dois times são horrorosos. O Vasco, se brincar, ainda é pior que o Botafogo, cara, porque esse time é uma merda. Isso é a verdade, cara. Esse time é horroroso. Não dá mais para ver esse Vasco aí na primeira divisão jogando dessa maneira. Se permanecer na primeira, vai brigar mais uma vez para não cair para a segunda. É melhor fechar logo as portas dessa porcaria, mano, porque ninguém faz nada. O presidente aí assumiu por um golpe, cara. Essas pessoas aí, enquanto o Vasco forem dessas pessoas inúteis que trabalham lá no Vasco, Mussa, esse cara é um dos grandes culpados do Jorge Salgado ser o presidente atual do Vasco, do Jorge Salgado ser o presidente aí no lugar do Levinciano, que poderia trazer aí uma injeção maior pro Vasco. O Levinciano que iria tentar trazer até mesmo reforço ali na Bacia das Almas nos últimos momentos de fechamento da janela para ajudar o Vasco a não ser rebaixado. Não ganhou a eleição, foi roubado, tomou um golpe, um grande golpe, e hoje o Vasco está aí
caindo para a segunda divisão. O Alexandre Campelo deve estar lá tomando lá o seu vinhozinho de boa, né, curtindo as férias, né, porque não é mais presidente do Vasco. Para ele, o Vasco está no rumo certo, né? Tá no rumo certo, vai para cair para a Série B. E o seu amiguinho Jorge Salgado vai ter que se virar, né, para tentar fazer o Vasco voltar para a primeira divisão, porque eu não acredito mais numa permanência na Série A, porque já foi, meu amigo. Não ganha do Inter, não ganha do Corinthians. E se brincar ainda empata ou perde pro Goiás ainda na última rodada. É ridículo esse time do Vasco. Acabou, eu desisto, já era. Vasco da Gama caiu para a segunda divisão. Deixe aí nos comentários o que você acha aí. Quem é o grande culpado por esse possível rebaixamento do Vasco? Não aconteceu, mas pra mim já aconteceu. Pra você aí que tá em casa, que assiste os jogos do Vasco, provavelmente sabe que esse time já caiu, cara. Já sabe que esse time não tem a capacidade nenhuma de ter forças para permanecer na primeira divisão, porque é ridículo. É ridículo. Como que o Vasco vai conseguir ganhar do Internacional? Me fala, como que o Vasco vai conseguir vencer um jogo? Ganhar do Corinthians lá em São Paulo? O Vasco não ganha, meu amigo, desde 2007. Acha que esse elenco aí vai ganhar do Corinthians? O Corinthians veio com um time bem mediano, ganhou do Vasco facilmente, jogando em São Januário. Imagina lá em São Paulo, vai meter um 5-6-0 no Vasco. Entende? E o Goiás está tentando aí se livrar da zona. Se o Goiás talvez chegar na última rodada aí com a pontuação já suficiente para tentar sair da zona, eles vão jogar a vida contra o Vasco e com certeza vai ser favorito para vencer o nosso time, esse time morto aí que a gente tem. É isso aí, pessoal, não tem muito o que falar. Infelizmente é um dia triste aí para nós torcedores vascaínos. O enterro do Vasco está se aproximando cada vez mais. Ele já morreu, só falta enterrar, né? Tá acontecendo o velório aí, só falta enterrar na última rodada aí, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal, tamo junto, forte abraço.